Olá pessoal do sétimo ano do Integral Colégio de Cursos de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? E hoje vamos iniciar um novo assunto, tá? Hoje vamos discutir, iniciar o capítulo, o comércio atlântico de escravizados, que é o capítulo 11, tá certo? Então a gente vai estudar aí as primeiras páginas, né? Só para você se situar, a gente vai ver aí a exploração portuguesa na África Atlântica e a escravidão na África Atlântica, tá certo? E aí vamos iniciar o seguinte, né? Primeiro vamos, deixa eu ver aqui, o professor tinha adiantado, algumas informações sobre a escravidão, tá certo? O quê? Já era uma prática comum na antiguidade, ou seja, quando a gente estudou Roma, Grécia, o Egito Antigo, tá? Então já existia escravidão, no próprio continente africano já existia escravidão, certo? E qual vai ser a grande diferença da escravidão, né, portuguesa, ou a escravidão na América, no continente americano, da escravidão praticada na Europa, né, nessas civilizações que eu comentei com vocês, né, Grécia e Roma. A diferença é que nessas civilizações europeias, a escravidão ela era feita a partir de dívidas. Você estava devendo, você acabava sendo escravidado, principalmente na Grécia e em Roma. Tá? Na África também aconteceu muito. A outra forma de escravidão é quando você se tornava prisioneiro em um conflito, em uma guerra, tá? E isso acabava gerando a escravidão, tá certo? Na África, aliás, na América não. Na América a escravidão ela vai tomar um outro patamar, ela vai tomar uma outra dimensão. Por quê? Porque agora vai envolver muito lucro para a coroa portuguesa, vai envolver muito dinheiro, tá certo? Eles trocavam esses escravos por mercadorias na África e quando chegavam no continente americano, não só os portugueses, claro, mas os ingleses também, os espanhóis também faziam isso, os holandeses também faziam isso, mas em dimensão maior os portugueses. Quando chegavam na América, eles vendiam esses escravos a preços enormes, né, a preço muito alto, gerando muito lucro. Tá? Só que na África, esse comércio de escravo ele vai ser ampliado com a chegada dos árabes, né? Lá na África, no século VI. Lembra quando a gente discutiu sobre as caravanas, né? Tanto na África subsaariana, tá certo? Como também, né, na África setentrional, tá certo? Então, existiam essas caravanas, eles levavam tecidos, levavam ouro, levavam outras mercadorias, tá? E aí chegavam lá e eles trocavam. Não era um comércio grande, não era um comércio intenso de escravizados, mas ao mesmo tempo já foi um início, né? Já vai se ampliar a partir daí, tá certo? Acho que tem aqui, né, quais eram as mercadorias, tá? Marfim, tá? E outras tá? Tecidos, mirra, azeite, né? Perfumes, joias. Então os árabes levavam tudo isso e trocavam por escravos, certo? Um pouquinho mais à frente, já no século XV, né, o contato com os portugueses, né, lembra quando os portugueses fizeram, né, aquelas viagens na costa africana, pelo périplo africano na costa da África, né, chegando a Ceuta, depois chegando lá no Cabo da Boa Esperança e tudo mais, essa prática vai se intensificar ainda mais, né, vai tomar uma outra dimensão, né, aquilo que eu estava falando para vocês. A escravidão na África ela já acontecia, como em outras civilizações, como em outros continentes. Tá? Então, no continente africano não era diferente. Só que com o contato que eles vão ter com os portugueses, vai tomar uma dimensão ainda maior. E aí os portugueses vão entrar em contato com alguns reinos, alguns grupos, né, de africanos que viviam na costa africana, né, vão trocar a partir do escambo, né, e depois eles vai se tomando uma proporção maior. Lembrando que na África existiam muitos conflitos, tá? Os reinos se enfrentavam, os grupos africanos se enfrentavam, então a todo momento estava havendo escravidão. Então eles trocavam escravos, por exemplo, por um cavalo,
certo? Ou por alguma outra mercadoria, dava 30 escravizados por um cavalo, tá? Então tudo isso acontecia, certo? Já na América, a escravidão ela vai acontecer, né, com indígenas, com os nativos em primeiro momento, principalmente os espanhóis e os portugueses, e depois os africanos, a partir do século XVI, né, de 1540, esses africanos vão ter uma proporção maior, certo? E aí, como é que se dava essa exploração na África Atlântica? Tá? A partir de 1415, já comentei isso com vocês, tá? Os portugueses, né, vão ter mais contatos, né? Vão chegar a Ceuta e depois, a partir de que eles chegam a Ceuta, que vai ser a primeira região conquistada, né? Eles vão abrindo caminho, né, pelo litoral africano, né, a costa atlântica. E aí vão entrar em contatos com reinos, vão construir feitorias pelo litoral, tá certo? E a partir daí eles vão começar, né, vão iniciar o comércio atlântico de escravizados. Qual era o objetivo, né? O que era que os portugueses queriam em princípio? O comércio do ouro. Eles estavam atrás de riquezas, né? De marfim, de metamalagueta, para competir com as cidades italianas. Então, tinha um objetivo, tá? Tinha um objetivo aí. Para vocês terem uma ideia, aí no livro de vocês, na página 32, tá? Tem lá escravidão na África Atlântica. Aí você vai para o terceiro parágrafo, tá? Tem ali. Em 1443 foi enviado a Portugal o primeiro grupo de escravizados de origem africanas. Tá vendo? Foram 235 pessoas e destas 47 foram entregues ao infante Dom Henrique, o grande patrocinador das navegações. A partir de então, esse comércio só cresceu. E pouco a pouco, as pessoas escravizadas representaram a necessidade fundamental no reino português, realizando os mais diversos trabalhos em quase todas as ocupações manuais, tanto nos centros urbanos quanto nos rurais. Então, é a partir daí, né, que os portugueses eles vão se interessar mais, porque era uma mão de obra que era barata, tá? Eles trocavam por cavalos, né, e por outros objetos. Tá? Existia um conflito entre as tribos, né, ou os reinos africanos, eles se aproveitavam muito bem disso, né, porque mandava os próprios reis africanos capturar, ou os grupos africanos capturar esses escravos para os portugueses, e aí eles trocavam a partir das suas necessidades. Era tecido, era fumo, e outras, né, pólvora, até armas de fogo também, né, em pouca medida, e aí custava pouco, chegava lá, eles vendiam, né, para os proprietários de terra, ou na América para os donos de engenho, os produtores de cana-de-açúcar, e vendiam a preços exorbitantes, né? E quando a coroa portuguesa não fazia esse tráfico, quem fazia pagava altos impostos à coroa portuguesa, certo? Então era muito lucrativo e tem esse início aqui, né, nessa exploração portuguesa, desse contato, da construção de feitorias, né, nesse momento que vai iniciar aí, né, o processo de exploração portuguesa e da escravidão, né, na África Atlântica também, tá? E aquilo que eu já falei para vocês, né, já existia desde entre as tribos e reinos africanos. Portugal deu uma proporção maior à escravidão, tá? Aquilo que eu falei era um movimento muito lucrativo, tá? Muito lucrativo mesmo. As trocas aconteciam a partir da prática do escambo, trocas, né? Tecidos, rum, armas de fogo, trocava por escravos, cavalos, até cães, eles trocavam por escravos, tá? E gerava altos lucros para o Império Português. Lá no livro de atividades de vocês, aí é bom que vocês estejam com o livro, lá na página 16 do livro de atividades, tem lá eu não consegui colocar no slide, mas tem um esquema bem que vocês conseguem identificar. Né? Tem lá comerciantes portugueses, os comerciantes portugueses levavam tecidos, aguardente, açúcar e fumo, e outras coisas. E os reis africanos trocavam essas mercadorias por escravos. Né? É um esquema bem legal, bem fácil de entender. Tá certo?
E aí agora voltamos para o livro didático, na página 33, e aí, né, lá em cima mesmo, na parte superior da página 33, tem lá. Os portugueses identificaram na escravidão dos africanos uma rica fonte de lucro, e aí vocês grifem isso, tá? E os líderes tribais identificaram na venda deles uma ampla vantagem política, porque eles estavam acabando com os seus rivais, né? Por volta de 1540, o destino dos escravizados passaram a ser também a América Portuguesa, ou seja, o Brasil. O comércio das pessoas escravizadas ficou conhecido como tráfico negreiro, tá? E é um assunto aí para a nossa próxima aula, tá certo? Então aí eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? O assunto, né, sobre o tráfico atlântico, como é que iniciou, né, o contato com os portugueses, as viagens, né, que os portugueses faziam pela costa atlântica africana, né, a conquista de Ceuta, que abriu os caminhos para esse comércio, para esses contatos, depois os contatos com as tribos, os povos e os reinos africanos, se aproveitando das rivalidades e a partir daí, né, fazendo a prática do escambo, trocando por escravos, só que depois vai tomar uma proporção muito maior, tá? Vai gerar altos lucros para a coroa portuguesa e é o que vamos ver aí na próxima aula, certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.